Boa noite a todos. Diga assim comigo: Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é bom demais. Graças a Deus. Eu gostaria de convidá-los para que vocês estivessem aqui, de fato, na nossa reunião desta noite. Então, esquece um pouquinho as outras coisas. Desliga o seu celular se você não precisar dele para ler a Bíblia. E eu gostaria de introduzir a nova série de mensagens que nós começamos a pregar hoje de manhã. Nós vamos pregar 7 mensagens baseadas no Salmo 23. E a razão pela qual a gente vai fazer isso é porque o Salmo 23, em cada versículo, ele responde a uma problemática e a uma questão que nós, seres humanos, temos. O Salmo 23, ele pode ser interpretado de muitas maneiras, ou pelo menos de 4. Ele pode ser interpretado de forma literal, ou seja, aquelas palavras que aparecem no Salmo 23, por exemplo, pastor significa pastor de ovelhas, porque o Salmo foi inspirado e ele foi escrito a partir de um pastor de ovelhas. Então ele pode ser interpretado literalmente, cada palavra tem o seu sentido contextualizado na sua época. Ele tem um sentido simbólico, ele pode ser interpretado também a partir dos simbolismos que cada palavra contém. Então ele pode ser também o bom pastor. No Antigo Testamento, o bom pastor era Deus. No Novo Testamento, o bom pastor é Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, falam do bom e do mau pastor. Por exemplo, Ezequiel 34, se vocês quiserem saber o que é um bom pastor, é só ler o capítulo 34 de Ezequiel. Por exemplo, lá nesse capítulo, ele fala que o mau pastor, ele retira a lã das ovelhas para o seu próprio proveito. O Salmo 23 também pode ser interpretado numa perspectiva espiritual, ou seja, no sentido daquilo que Deus tem para nos falar e falar aos nossos corações. Um sentido de falar à nossa alma, à nossa vida, às nossas emoções. E ele pode ser interpretado também numa perspectiva cristã evangélica, porque o Salmo 23 foi escrito no Antigo Testamento e há uma outra religião que crê que o Antigo Testamento é uma resposta de Deus para as pessoas. Não é somente o cristianismo que acredita assim. No cristianismo, o Antigo Testamento é vamos dizer assim, um projeto do que deveria acontecer no Novo Testamento. Portanto, essas são as 4 maneiras que ele pode ser interpretado. E nessas 7 mensagens, nós vamos tentar, a partir dessas 4 formas de interpretação, entender o Salmo 23, mas especialmente entender qual é a resposta de Deus para o nosso coração nesse tempo tão tumultuado. Então, eu gostaria de convidá-lo para que você viesse de fato para o convívio com o Salmo 23 nessas próximas semanas que nós vamos estar aqui. O que é o Salmo 23? O Salmo 23 é uma oração. É um poema e, portanto, uma oração. 25% da Bíblia ou mais são poesias. Porque as poesias expressam os desejos que estão na alma das pessoas, expressam as inquietações que estão na alma dos seres humanos. E é por isso que ele era escrita dessa forma poética. Ele se transformava em cânticos e as pessoas no Antigo Testamento então cantavam. É uma oração porque é isso, e expressam essas angústias, os desejos
que estão na alma das pessoas. Nesse exato momento em que nós estamos aqui, realizando esse culto, milhares de pessoas estão orando. Alguns estão orando nas prisões, nos hospitais, nas famílias. Alguns estão orando nos seus lares. Alguns estão orando nas situações as mais difíceis. Pessoas estão gritando na sua alma, na expectativa de que Deus fale os seus corações. A oração é quando o coração aperta, é quando o coração se sente afogado, é quando a amargura começa a vir para os nossos lábios, é quando as nossas mãos trêmulas se erguem para expressar a Deus a nossa dor, o nosso desespero ou a nossa esperança. É quando as lágrimas começam a atingir o nosso olhar. Então, não orar traz muitas consequências na vida. Infelizmente, muitos não se dão conta disso. As consequências de não orar é que nós vamos nos tornando pessoas adoecidas. Nós vamos nos tornando pessoas inseguras. Nós vamos nos tornando pessoas medrosas nos relacionamentos. É por isso que as pessoas têm medo de se relacionarem. É porque elas não oram, elas não tratam dos seus relacionamentos com Deus. As pessoas que não oram, elas se sentem ameaçadas. Elas vivem debaixo de ameaças e elas vivem sofrendo por causa dessas ameaças. Doenças incuráveis ameaçam as pessoas. Pessoas a cada dia são feridas nos seus relacionamentos. Pessoas que não oram são pessoas desconfiadas de Deus, de que as coisas que estão ao redor delas e essas ameaças que o mundo impõe, a qualquer momento poderá alcançá-las, a qualquer momento poderá alcançar as suas vidas. Então, quando a gente não ora, a gente está sujeito a algumas enfermidades, e uma delas, sem dúvida, é a ansiedade. E esse é o nosso tema e é o que nós vamos tratar aqui nesta noite. Por isso eu quero começar perguntando aos irmãos, tem alguém aqui que está ansioso com alguma coisa? Preocupado com alguma coisa? Será que tem? Pelo sorriso eu estou achando que quase todos nós. Então, preste atenção. Se você tem alguma dificuldade para relaxar, sabe o que é relaxar? É quando você deixa de ficar com o ombro assim e você começa a ficar assim. Isso é relaxar. Se você está assim chegando em alguns momentos da sua vida, em determinados momentos de relacionamento com as pessoas, que você está ao ponto de estourar com alguém, se você se cansa com facilidade, se você tem alguma dificuldade para se concentrar, se você se irrita fácil e rápido, se você tem certa dificuldade para dormir, se você acorda de manhã e continua sentindo vontade de dormir, você não está sozinho. Há milhões de pessoas que vivem assim. No Brasil, afirma-se que existem 15 milhões de pessoas que têm fobias, pânico, transtornos de ansiedade, que são enfermidades consideradas do ponto de vista psicológico com certa gravidade. Nos Estados Unidos, calcula-se ou gasta-se em média 30 milhões de dólares por ano no tratamento de pessoas que têm ansiedade. 4 em cada 8 americanos, entre os 18 e 54 anos, sofre de algum tipo de ansiedade. E as estatísticas americanas, elas são muito seguras, porque os remédios de ansiedade, eles são indicados pelos médicos, mandados para uma farmácia,
que você, como paciente, indica, e o remédio é personalizado. Então não há possibilidade, a não ser no mercado negro, de alguém burlar essas estatísticas. Isso aqui é o que se tem controle. Os remédios de ansiedade nos Estados Unidos são controlados. E então todas as pessoas que precisam desse remédio, eles precisam apresentar a sua identidade na farmácia, assumir a responsabilidade, e o médico assume junto com você o tratamento. No mundo, há cerca de pelo menos 1 milhão de pessoas envolvidas com isso. 20% das pessoas no mundo sofrem ou sofrerão de ansiedade nos próximos anos. Isso significa 1 bilhão e 500 milhões de pessoas envolvidas com ansiedade. Então a ansiedade não é uma coisa tão comum quanto a gente possa achar, que todo mundo vai conseguir superar isso. Isso é uma coisa que muitos de nós tratamos como se a gente não tivesse ficando doente, enfermo. Quando que a ansiedade surge? Ela surge todos os dias na sua vida. Todos os dias você tem a possibilidade de se tornar mais ou menos ansioso. Todos os dias. E ela acontece quando você interpreta aquilo que você vai fazer, quando você tem que tomar uma decisão, e diante daquela decisão que você tem que tomar, você imagina que o pior vai acontecer na sua vida. Então é mais ou menos assim, é como se você fosse um peixe, estivesse dentro do aquário, e estivesse lá e você estivesse esperando morrer afogado. É como se você fosse um motorista e você entrasse no carro e estivesse imaginando que daqui a alguns minutos você vai bater o carro e você vai morrer. É como se você estivesse entrando no avião e tivesse com aquela expectativa, ao olhar para o avião, você já imagina que o avião pode ter uma peça quebrada, que o avião pode ter algumas dificuldades e, de fato, aquele avião, aquele piloto vai cometer alguma imperícia e, de alguma maneira, você está correndo o risco de morrer e você começa, então, a ter medo de entrar naquele avião. A ansiedade, ela surge quando você começa a ter um medo, um pânico pelo medo de adoecer, quando você tem medo de sofrer acidentes, quando isso começa a tomar conta da sua mente e do seu coração. Assim você começa a viver essa fase, esses momentos de ansiedade. A ansiedade surge então, porque alguns conflitos começam a acontecer na sua vida. O medo de magoar as pessoas, essa mania de perfeição que quase todos nós temos, esses impulsos autodestrutivos que se manifestam através dos vícios. Então é quando a gente começa a depender das drogas, do álcool, quando a gente começa então a ter aquele desejo de morrer. Essas situações em que a gente começa a se vitimizar, a ter autocomiseração, ter pena da gente mesmo, esse medo que a gente tem das críticas, esse medo que a gente tem de errar, essa preocupação com o que os outros pensam a nosso respeito, todas essas coisas vão gerando em nós um processo que vai nos levando a um estado de ansiedade em que a gente nem se dá conta mais do quanto que nós somos ansiosos. Então, apenas para a gente definir, para ficar um pouco claro, já que a gente está trazendo tantas informações para você, a definição de ansiedade, então, seria um estado de comportamento, de ações e um estado mental que se caracteriza pelo medo, pela apreensão, pela sensação de mal-estar, pelo desconforto, pela estranheza do ambiente que a gente está, pela sensação frequente de que algo ruim e trágico vai acontecer na nossa vida. Agora, é muito fácil a gente perceber a ansiedade quando a gente começa
a prestar atenção no que está acontecendo com a gente. Então eu vou te dar algumas dicas. Boca seca, sintomas físicos, boca seca, tremores, sensação de fraqueza, uma certa dormência ou formigamento na mão, sonolência, insônia, falta de ar, taquicardia, pulsação acelerada, batimento cardíaco acelerado, problemas digestivos, enjoos, gases, gastrites, diarreia, fome exagerada. Parece que tem gente que foi ungido para comer, né? Ele não consegue, não resiste. Aí ele come, tentando acalmar a sua ansiedade. Esses são alguns sintomas físicos. Tem alguns sintomas emocionais, e esses são menos perceptíveis. A gente não se dá conta, mas a gente começa a ter alguns medos que não têm sentido. Uma irritação exagerada por pouca coisa, ficamos irritados. Aquele desejo de brigar por nada. Não está acontecendo nada, mas você está querendo brigar. A ingestão de bebidas alcoólicas, de drogas e de remédios para você tentar ficar mais calmo. A memória começa então a ficar prejudicada e você começa a esquecer as coisas elementares e básicas. Dificuldade de se concentrar. Por exemplo, alguns de nós chegamos aqui no culto e queremos saber se tem Pokémon aqui. A gente começa a ir para o celular, à procura de Pokémon. E eu queria informar vocês, para vocês ficarem bem tranquilos, que em qualquer lugar que haja um número grande de pessoas com um celular na mão, Pokémon está presente, tá? Não precisa ficar preocupado, porque ele está presente. É parte da estratégia, da venda desse tipo de produto. Então essa dificuldade da gente ouvir, da gente olhar para as pessoas, você já viveu essa experiência de você começar a conversar com alguém, com um assunto sério, às vezes você está sofrendo para falar, para dizer para o outro, e o outro está lá no celular e você fica... Já aconteceu com você? Essa perda de apetite sexual, perda de prazer em receber ou dar afeto, esses são sintomas de ordem psicológica. Os sintomas físicos, eles indicam apenas que você emocionalmente não está bem, quando essas coisas que eu descrevi estão presentes. Isso significa, quando você tem sintomas físicos da ansiedade, que a sua alma já adoeceu há muito tempo e você não se deu conta. Isso significa que a sua alma está sem o bom pastor. Isso significa que você estava vivendo uma vida como ovelha que não tem pastor. Conforme diz a palavra de Deus, que vivíamos desgarrados como ovelha que não tem pastor. Se tem sintomas físicos, tem sintomas emocionais e tem sintomas relacionais. A ansiedade, ela gera um ambiente complicado. Ela gera um ambiente de tensão. As pessoas não conseguem conviver bem uns com os outros. As pessoas não relaxam no convívio com pessoas extremamente ansiosas. Não sei se isso já aconteceu, por exemplo, de você ir num lugar para relaxar e sentar-se com a pessoa, num restaurante, por exemplo, e a pessoa começar a balançar a mão assim. Aí, como vocês não têm o que conversar, porque vocês estão muito fechados um com o outro, o que você começa a fazer? Balançar a mão junto com ele, né? E vocês ficam lá, os dois, 5, 6 minutos, 10, balançando a mão, um olhando para o rosto do outro, sem nada acontecer. Agora que veio o celular, a gente foge para o celular para não conversar com as pessoas.
Então, esses são os sintomas da ansiedade. Agora, qual o resultado disso mais efetivo na vida? O problema é que a ansiedade, ela vai se manifestando, ela tem características que nós não nos damos conta. Por exemplo, a ansiedade, ela não altera o passado. E ela torna o nosso presente pesado, difícil, complicado, mais difícil de viver e de conviver. A ansiedade, ela é uma coisa irracional, porque ela amplifica os problemas. Os problemas se tornam maiores aos olhos de quem é ansioso. Veja bem, quanto mais você se preocupa, maior vai se tornando o problema. Do ponto de vista bíblico e cristão, isso significa que você não está confiando em Deus. A ansiedade é prejudicial, como eu acabei de explicar. Por quê? Porque ela contraria a nossa natureza. Os seres humanos não foram chamados para viverem ansiosos e tensos. Os seres humanos foram chamados para ter uma vida saudável, para ter uma vida de amor, de compreensão, de alegria, de prazer no convívio uns com os outros. E porque nós somos ansiosos e vamos aumentando essa ansiedade a cada dia na nossa vida, nós vamos nos tornando pessoas adoecidas, vamos ficando infelizes, começamos a ter necessidade de tratamentos os mais variados, porque ela vai tomando conta da vida da gente. Preste atenção na palavra. Ansiedade tem a ver com ânsia, tem a ver com esse tomar conta do nosso, como se tivesse um bolo na nossa garganta que nos sufoca. Ela é prejudicial. E mais do que isso, a ansiedade é pecado. E um pecado grave. E muitos de nós não nos damos conta de que isso é pecado. Não percebemos isso, não entendemos assim. Começamos a conviver com ela e ela vai tomando conta da vida da gente e nós vamos multiplicando as nossas ações no sentido de nos tornar mais ansiosos sem se dar conta. Eu quero perguntar novamente, ou quando eu perguntei para vocês se vocês estavam ansiosos, o que aconteceu com vocês? Eu vi daqui, a maioria de vocês sorriram. Por que vocês fizeram isso? Porque vocês acham que isso todo mundo vive, tem, passa por isso. Agora, se eu perguntasse assim para vocês, tem alguém aqui que mente? Provavelmente nenhum de vocês iria sorrir. Por quê? Porque nós temos a consciência de que mentir é pecado. Aliás, a Bíblia diz que é um pecado gravíssimo, porque ele é um pecado que está associado ao diabo. Porque a Bíblia diz que a mentira é pai do diabo. Então, muitos de nós temos até medo de avaliar que nós somos pessoas ansiosas e de admitir que a gente precisa mudar. Jesus diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Toda busca que não for em primeiro lugar a favor do reino, não for por causa do reino, ela se revela em pecado. Mas como é que os ansiosos são construídos? Como é que eles são feitos? Como é que nasce essa ansiedade em todos nós? Primeiro, todo mundo já sabe, nós temos uma natureza pecaminosa que se instala em nós. Em segundo lugar, nós temos e vivemos num sistema que gera essa ansiedade em todos nós. Por exemplo, a propaganda e a necessidade de pertencer. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Existe um grupo de pessoas na sociedade,
na sociedade em que a gente vive, que eles são privilegiados. Privilegiados não no sentido negativo, necessariamente, mas eles têm condição econômica boa. Então eles têm determinados símbolos que representam essa boa condição econômica. Por exemplo, é fácil você saber se uma pessoa tem uma boa condição econômica ou não. É só você olhar o carro que ela anda. E isso é o que a sociedade ensina e prega. Então todos nós, de vez em quando, lemos uma revista, assistimos um programa de televisão, vemos uma propaganda, e aí fica aquela mensagem para nós, de que se a gente quiser pertencer àquele grupo daquelas pessoas que têm uma boa condição econômica, a gente tem que comprar um carrão daquele. Eu estou dando só um exemplo para vocês. Aí o que acontece? Você vê a propaganda e você começa a achar que aquilo é possível para você. Aí você vai no banco, e no banco eles começam a dizer que se você quiser pertencer àquele grupo e ter o carrão, você precisa fazer o financiamento, um cartão de crédito. E você começa a acreditar que aquilo é possível. Aí você vai lá e adquire o cartão de crédito, faz uma base ali para aumentar o seu limite. Daqui a alguns anos você vai ter um bom limite. Aí você começa a acreditar que com aquele limite você pode comprar o carro. Ou o carrão. E você vai lá e compra o carro. E aí você tem a sensação de que você pertence àquele grupo das pessoas que tem uma boa condição econômica. E aí, por mais, ainda vem mais, vem um livro de autoajuda e diz assim, você pode, basta você crer. Aí vem mais, vem uma pregação em uma igreja que diz assim, você pode, basta você acreditar. E você começa a achar que você de fato pode. E aí você compra. E aí você trabalha para pagar aquele objeto que te dá o status que você não teria condições de ter e que você agora vai trabalhar para ter. E aí você trabalha e a ansiedade vai aumentando. Porque todo final de mês vem aquela conta e você tem que pagar. É esse mecanismo que vai trabalhando a sua mente, para fazer você se tornar uma pessoa cada vez mais ansiosa, cada vez mais desesperada na sua vida. A ansiedade, ela nasce ou ela é gerada em nós, porque a gente confunde felicidade de ter, de consumir, com a possibilidade da gente ser. A gente quer ter. A gente quer competir com as pessoas. Eu posso falar dos homens, porque eu sou um deles, e de vez em quando acontece comigo essas coisas. De repente você, especialmente quando era mais jovem, saía assim na minha casa, olhava para fora, dava uma olhada assim nos vizinhos, e via aquele carrão na porta. Aí eu pensava assim, um dia eu vou ter. E a preocupação começa a ser em ter, e não em ser. Quanto mais você se preocupa em ter, e menos busca o reino de Deus para ser, mais possibilidades você tem de adoecer e de se tornar ansioso. A ansiedade também é construída em nós, porque nós preferimos ser personagem, ser imagem, do que ser propriamente gente, pessoas. O que eu quero dizer com isso? É que nós trabalhamos para a gente mostrar para as pessoas um personagem, mostrar aquilo que nós não somos, mostrar, esconder os nossos limites e os nossos defeitos. E aí a gente começa a projetar uma imagem daquilo que nós não somos para as pessoas. Nosso coração, às vezes, adoecido, sofrendo, limitado, cheio de fragilidades, mas a gente não tem ninguém para abrir o nosso coração e para tratar.
E aí a gente começa a entrar num processo de sofrimento cada vez maior, porque a gente tem que defender aquela imagem, a gente tem que manter aquela imagem de gente poderosa, de gente capaz, de gente rica, de gente boa, de gente bacana, de gente religiosa, que não erra, não peca, não tem problemas, não tem limites. Nós começamos então a trabalhar nessa direção e dessa forma. E defendemos a nossa imagem. E isso gera ansiedade. Não queremos desagradar, não queremos decepcionar. E por isso escondemos as nossas deficiências. E vamos aprendendo a ter um jeito de viver que é uma aparência, mas que não é realidade. Todas essas coisas geram ansiedade em nós. Mas eu não venho aqui apenas para falar da ansiedade. Eu venho para te mostrar uma solução para a sua vida. Como nós vimos aqui, há milhões de pessoas que já não estão mais num padrão de ansiedade que poderia se considerar normal. Há milhões de pessoas que estão adoecidas. E entre elas, muitos evangélicos. Porque há também uma ansiedade que é gerada pela religião nas pessoas. De um modo geral, as religiões trabalham com culpa e cobrança, culpa e promessa, culpa e barganha. O que eu quero dizer é assim: há muitos lugares em que você participa e que as pessoas dizem, se você fizer isso, você vai ter isso. Se você cumprir as regras, você vai ter a solução para a sua vida. Se você der 300, você vai ter 600. Há famílias que me contam que os seus funcionários, às vezes amigos e empresas também, dizem que eles são capazes de pegar todos os recursos e entregar em uma igreja, porque acreditam que se eles entregarem os seus recursos inteiros, aquilo que eles têm, que eles recebem, eles vão ganhar uma casa, eles vão ganhar um bem, eles vão ter alguma coisa de volta. E isso vai gerando nas pessoas uma expectativa, e elas começam então a oferecer, a dar, e tendo a expectativa de que um dia elas vão ganhar. Isso é uma ansiedade, que eu diria que é uma ansiedade religiosa. E se a pessoa não alcança, se aquilo não vem, se elas não cumprem, se elas não dão tudo, os responsáveis ou esses tais pregadores dizem para as pessoas que a culpa é delas. Eu venho para te dizer que há uma outra perspectiva na vida e na vida cristã. O versículo do Salmo 23 começa, ou o Salmo 23 começa dizendo assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que um pastor faz? Segundo esse texto, ele é o provedor. Ele providencia todas as coisas que eu preciso. Ele providencia aquilo que eu preciso para sobreviver. Ele providencia aquilo que eu preciso para acalmar o meu coração, para cuidar das minhas emoções, dos meus relacionamentos, da minha vida. O pastor é alguém que providencia, é o provedor. O pastor é aquele que protege dos perigos. Ele é o protetor. Ele é aquele que nos protege das inimizades, dos problemas, das dificuldades. O pastor conduz, ele orienta, ele vai à frente, ele não vai atrás, ele não agride as ovelhas, ele não explora as ovelhas. O pastor vai à frente e as ovelhas, diz Jesus, o seguem. Eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. O pastor corrige, orienta, dá direção. Há milhares de pessoas que não conhecem ainda esse pastor.
E eu quero te convidar para que você comece a entender e pela graça de Deus você venha compreender que você precisa confiar nesse pastor. Porque o pastor só pode apacentar aqueles que são parte do seu rebanho. Como pastor, apacentará o seu rebanho entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam ele guiará mansamente. Como o pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as suas necessidades. Então você precisa aprender a confiar no pastor, nessa perspectiva de colocar a sua vida nas mãos dele. Você precisa aprender a depender dele, a confiar de fato e de verdade na vida dele. A terceira coisa que você precisa fazer é renovar a sua mente, mudar a sua perspectiva de como você vê a vida. Você precisa prender, aprisionar a sua mente na busca do reino de Deus. Diante das decisões, todos os dias, antes de tomar uma decisão, você precisa buscar ao Senhor e renovar a sua mente. E finalmente você precisa colocar Deus na sua vida em primeiro lugar. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentai os vossos pedidos, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O problema é que nós não sabemos fazer orações. Nós oramos sempre muito nervosos, muito ansiosos, muito desesperados. Não demonstramos confiar em Deus. Não acalmamos o nosso coração. Não aprendemos a orar como uma respiração. Respirar é quando você solta o ar e quando você recolhe o ar. É um movimento. A oração é um movimento. É quando você se coloca diante de Deus, quando você respira, quando você deixa sair o ar e quando você recolhe o ar. Ou seja, quando você fala a Deus das suas angústias, das suas lutas, das suas preocupações, das suas ansiedades, e quando você o ouve, dando retorno àquilo que você falou, a orientação que ele dá, a direção que ele dá, a provisão que ele dá para resolver aquela angústia que você tem no coração. O melhor exemplo disso é Ana, a esposa de Elcana. Vocês conhecem a história. Ana era uma mulher que não podia engravidar. E ela convivia, naquela época, os homens, quando as suas mulheres não podiam se engravidar, eles podiam, segundo as leis da época, ter uma outra esposa. E Elcana tinha uma outra esposa, Penina. E Penina era uma mulher que podia ter filhos, e tinha vários filhos de Elcana. E no convívio entre os três, Penina, além de ter os filhos, provocava Ana. Era como se dissesse assim, e ela dizia para Ana, Elcana, ele gosta realmente de mim, porque eu posso dar filhos a ele. Elcana, entretanto, diz a Bíblia, amava de fato Ana, e fazia todo o possível para agradar a Ana. Mas ainda assim, Penina provocava a Ana o tempo todo. Elcana fazia o possível para agradar a Ana, mas ela, ansiosa, entristecida, frustrada,
começa a angustiar-se no seu coração. Num determinado dia, ela resolve ir ao templo. Naquela época, como hoje, os religiosos estão sempre prontos a achar defeitos e impedir que as pessoas que querem abrir o coração tenham oportunidade de dizer das suas angústias para Deus. E Ana foi ao templo num dia em que as mulheres não entravam no templo. Elas só podiam ir até o pátio. Mas ela foi, de tão angustiada que ela estava, de tão entristecida, ela foi, entrou no templo e ela começou a orar. E ela começou a orar com tanta ênfase, a sua alma foi abrindo com tanto desespero, com tanto medo, com tanta ansiedade. E ela chorava e orava que os religiosos, e mais especificamente um sacerdote que estava ali guardando o templo, vai até ela e diz: você está se embriagando. Você está embriagada. E uma mulher embriagada não pode falar com Deus. Então Ana se volta para ele e diz assim: eu não estou embriagada. Eu estou dizendo para Deus da minha angústia, da minha dor, da minha frustração de não poder ter um filho. E a palavra de Deus diz que o Senhor ouviu a oração de Ana. E saindo dali, ela encontrou-se com Eucana. E engravidou e teve o seu filho chamado Samuel. Nós desaprendemos a abrir o coração para Deus. Por isso somos pessoas mais adoecidas a cada dia. Por isso convivemos com mais dificuldades nos relacionamentos. Por isso, as nossas ansiedades tomam conta do nosso coração e nós começamos a achar que somos nós que determinamos o nosso destino e a nossa vida. Nesta noite eu quero te convidar para você vir para o bom pastor. Ele diz assim: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Se você de fato conhece a Ele, você pode ir para Ele e abrir o coração, que Ele vai ouvir a sua oração. Por mais difícil que seja a sua vida, por mais complicada que esteja, por mais ansiedade que você esteja querendo uma solução e uma resposta, se você o conhece, você pode ir até Ele. E Ele diz mais: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nós ouvimos tantas vozes, nós ouvimos as vozes do nosso coração, confusas, cheia de traumas, cheia de amarguras, cheia de ódios, nós ouvimos, mas não ouvimos a voz do bom pastor, que nos dirige, que nos conduz. Eu as conheço e elas me seguem, diz a palavra de Deus. Como está a sua vida? Você está de fato ouvindo a voz de Deus? Você conhece o Senhor? Você está o seguindo ou está seguindo a você mesmo? Eu quero te convidar então para você se colocar diante do Senhor, diante de Deus, e dizer: Senhor, eu quero que o Senhor venha para a minha vida e que o Senhor me ensine a ter esse tempo de oração, de descanso na tua presença, de rasgar o meu coração, de dizer para Ele o que sinto, sem medo de ser repreendido, sem medo algum. Eu quero te contar da minha limitação, da minha fraqueza, da minha dificuldade, da minha dor, da minha preocupação. E o Senhor vai responder, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quero te convidar para você fechar os seus olhos por um instante.
Senhor, aqui estão os teus filhos. Aqui estão pessoas que te amam. Pessoas que, por não terem compreendido, às vezes, alguns, o teu plano, o teu propósito, foram se tornando pessoas ansiosas, influenciados, marcados, empurrados por esse sistema, foram sendo conduzidos não pelo Senhor, mas por eles mesmos, ou por outras influências e pessoas. Por isso, Senhor, eu quero orar em nome de Jesus e me juntar a estes que têm ansiedade e te dizer, Senhor, declarar para mim mesmo, para os outros, para os reinos visíveis e invisíveis, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que hajam ameaças, ainda que haja dor, ainda que haja solidão, ainda que aos olhos, os meus próprios olhos, e aos olhos dos outros, não haja perspectiva, eu quero te dizer, Senhor, nesta noite, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque o Senhor é bom e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Porque o Senhor é cheio de bondade, de ternura, e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Porque o Senhor é cheio de toda provisão, e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Porque o Senhor é um Deus acolhedor, e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Por isso eu posso dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém e amém. Agora eu quero te convidar para você orar o Salmo 23. Durante esses próximos 2 meses, nós vamos orar o Salmo 23 como igreja. Quem sabe você faz isso, uma prática na sua vida, todos os dias. Orar o Salmo 23, até isso ganhar o seu coração, a sua alma, as suas emoções, a sua vida. Vou te convidar para você ficar em pé. E eu vou falar e você vai repetir, logo em seguida. Diga assim comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos repetir? O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas. Leva-me para junto das águas tranquilas. Ele refrigera minha alma. Ele refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelos vale da sombra e da morte, No vale da sombra da morte. não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O cajado me consola. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge-me a cabeça com óleo, Unge a minha cabeça com óleo. e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão
todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor Ficarei na casa do Senhor. para todo sempre. Amém. Amém. Fique em pé um pouquinho e pense agora. 30 segundos. O que está faltando na sua vida? E agora declare assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Assim será, com a graça de Deus. Amém. Amém.